Seguindo o exemplo dos Estados Unidos, outros países também liberaram seus arquivos OVNIs. Entre esses países estão a Argentina, a Espanha, Canadá, Portugal, França e Reino Unido. Estamos na Praça da Paz, onde no passado recente, este bairro já foi palco de avistamento de OVNIs. O Centro Paraibano de Ufologia foi solicitado para fazer a verificação e constatou que as aparições foram verídicas. No programa de hoje, os entrevistados serão o Wellington Sabino, do canal Mistérios de Ufologias e OVNIs, Coreano Bahia Lima, do grupo Seubra da Bahia. Antes de terminar minha participação, eu gostaria que vocês se inscrevessem no nosso canal, dessem seus likes, compartilhem com os amigos. Eu sou o Claudio Mendes, essa é a Rádio Jampa Mil Graus e o programa Ufologia Brasil. Vem com a gente! Nós gostaríamos de pedir a todos vocês que estão assistindo esse programa e ouvindo através da Rádio Jampa Mil Graus e no podcast do YouTube, que se inscrevessem, dessem seus likes, assinassem as notificações de alguns canais parceiros do programa Ufologia Brasil. Começando pela Brofonet. Se inscrevam no canal, assinem notificações e curtam com os amigos. Esse mesmo pedido vamos pedir para que vocês se inscrevam também nos canais GCU de Natal, no Gauss de Sapé-Sumé, Mistérios, Ufologias e OVNIs e o grupo Seubra da Bahia. Esses canais parceiros recebem informações e nos abrilhantam com seus depoimentos. No programa de hoje, a entrevista é com o Wellington Sabino. Ele faz parte do grupo Mistérios, Ufologias e OVNIs e com o canal no YouTube com o mesmo nome. O Wellington Sabino, como vai? Cláudio Nunes, amigos, né? Eu estou bem, né? Assim, levando a vida como Deus manda, né? Primeira pergunta, Wellington. Como você entrou para a ufologia? Eu entrei na ufologia, né? Comecei a me interessar por ufologia depois de um certo dia, né? Que eu estava em companhia do meu pai, da minha mãe, da minha irmã, né, e de repente uma bola de fogo, uma luz veio dentre as estrelas e passou em frente da casa, né? No pasto, né? Eu achei que ia cair, só que não caiu, fez uma curva como um círculo, né? E voltou voando pro céu. Gente, é a mesma coisa que você vê a maior estrela no céu voando em frente da sua casa. Foi desde aí, desse dia, então, eu passei a assistir matérias, reportagens, coisas sobre, para ver, né? O que era aquilo, o que podia ser aquilo, porque você nunca esquece quando vê. Como você está vendo a abertura dos arquivos OVNIs em todo o planeta, também a abertura pelos Estados Unidos dos seus arquivos. Era para eles lançar uma coisa, ele fez totalmente diferente, não estão querendo revelar nada com nada, né? E ele sabe que existe o fenômeno, né? Que muitas pessoas relatam, muitas pessoas veem no mundo todo, então não tem como eles negar e eles negam. Por isso que eu falo, é uma palhaçada o que eles fizeram, e o que você vê na internet que é real, que eles lançaram, está desclassificado, as palavras estão apagadas. Então, eles sabem que o fenômeno existe, sabem que as pessoas estão falando a verdade e não querem revelar e não querem falar. Nós sabemos que o Brasil é rico em avistamentos e aparições desses objetos chamados OVNIs.
O porquê? Então, o Brasil ele é rico, né, em avistamentos de OVNI, em aparecimentos de OVNIs. Assim, alguma coisa assim de estranho, né, de fora de normal tem aqui nesse estado, né? Florestas, matas que fazem essas naves, esses seres, né, que vêm de outros planetas, né, visitarem e querer conhecer justamente essa terra aqui pela riqueza e grandeza, né, de águas, de florestas que tem aqui. Já se sabe que foram encontradas bases antigas na Lua. O ser humano pretende, junto com os países mais desenvolvidos, construírem bases na Lua e também em Marte. Você acha que já está na hora ou ainda precisa uma preparação melhor para a chegada dos seres humanos nesses dois planetas? Eu acho que Marte, para começar, o ser humano vai levar muito tempo, muitos anos, na minha opinião, pela tecnologia fraca que nós temos hoje em dia, na minha opinião, para montar alguma coisa em outro planeta, tanto na Lua como em Marte. A Lua é o satélite natural mais próximo da Terra e Marte está muito longe daqui, tanto que para se chegar lá no foguete com tripulação são 6 meses, então é difícil. E outra, colonizar assim, não é igual eles pensam aqui não. Para mandar um robôzinho lá é milhões de dólares, bilhões que eles gastam. Então, vai se levar muitas décadas, muitos anos, talvez 10, 15 anos, talvez até mais, para eles tentar fazer ou construir alguma coisa nesses dois mundos, tanto na Lua como em Marte. A Rádio Jampa Mil Graus e o programa Ufologia Brasil, Wellington, agradece tão honrosa essa entrevista por você nos conceder, tá bom? Muito obrigado. Boa tarde a todos, meus amigos. Eu me chamo Isabel Duarte e venho aqui relatar um dos acontecimentos que agora há pouco eu presenciei, exatamente no dia 24, em torno de 11h30, meia-noite e 20, acho que foi esse horário, até meia-noite e meia eu presenciei, exatamente no bairro do Roger, no Alto Roger, ali as proximidades da Igreja Católica Santa Terezinha. Meus pais moram ali no Alto Roger. No meu primeiro contato, foi em média no ano de 2003 a 2005, não me recordo exatamente agora o ano, e foi nesse mesmo local. Eu gosto de assistir filme bem até tarde, e quando eu levantei para ir à cozinha tomar água, eu olhei e vi uma luz muito forte, assim, meio no horizonte, estava bem distante, mas ela me chamava muita atenção, porque ela era uma luz muito forte, branca, e quando eu prestei atenção, ela começou a se movimentar. Eu falei, não era um avião, pois ela se movimentava para cima e para baixo, para cima e para baixo, e ela ficava bem forte a luz e depois diminuía, ficava forte e diminuía. E com isso me chamou a atenção, eu tirei algumas fotos, na época o celular não era de boa resolução, passou-se um tempo, passei para alguns amigos ficaram curiosos, mas passou. Alguns anos depois, não me recordo bem agora qual foi o ano, também aconteceu basicamente a mesma coisa. Em média de acho que uns 3 da manhã também, ou um pouco menos. Eu me levantei, fui à cozinha, que essa janela é bem ampla, ela é na nossa cozinha, que era uma sala de jantar, e eu olhei e tinha uma luz branca também, mas ela tinha alguns pontos amarelados, e eu, ao olhar o horizonte, eu fiquei também abismada, porque não era a primeira vez, mas eu fiquei chocada também por acontecer pela segunda vez. E eu fiquei olhando, e nesse dia eu não registrei, mas eu fiquei bem admirada. E quando foi agora, no dia 24, neste sábado, do mês 7 de 2021,
desse mês agora 7. E eu estava conversando e tal com meu esposo, minha mãe, e disse: vou tomar um café. Eu comecei a tomar o meu café e tudo. E eu sempre gosto de olhar a imagem dessa janela, que é muito bonita, vale ressaltar que as imagens realmente são muito bonitas. E daí ela me dá uma visão do mangue ali, onde fica exatamente ali pelo S, e quando você vê um pouco mais à frente, você dá para ver um pouco do aeroporto, e também um pouco mais dá para ver ali o Porto de Cabedelo. Como ali no Rocha, onde ela fica é bastante alto, dá para ver toda essa parte, toda essa região. E daí também me chamou a atenção. Eu disse: olá, meus amigos, novamente estão aqui me dando a oportunidade de vê-los novamente. Só que nesse dia, acredito que outras pessoas também viram, porque foi muito forte. A luz ela era muito forte, muito forte. E ele subia e descia muito, subia e descia muito, e ficava muito forte, até chamar muita atenção. E até no vídeo, vale ressaltar que também a olhos nus, eu vi alguns pontos de luzes vindo em direção desse ponto mais forte. Era um ponto de luz um pouco mais fraco, mas ele vinha um ponto mais forte. E acredito que 20 minutos depois, eu estar ali olhando, contemplando aquela imagem, veio de repente uma luz muito forte, muito rápida do céu. Ela veio muito forte e parou, bem próximo a esse ponto mais forte de luz. Então, como eu tinha que ir para minha residência, eu não tive como mais admirar nem relatar. E, infelizmente, eu não tinha uma câmera de alta resolução para que eu pudesse registrar. Eu tentei tirar algumas fotos, fiz algumas imagens, alguns vídeos, mas eu espero que da próxima vez que os nossos amigos do espaço, de outros planetas, que me deram a oportunidade de novamente enxergá-los, que eu esteja com a câmera e que eles também me permitam, porque também existe essa permissão. Eu acredito nisso, que até hoje os pensamentos, os sonhos, que eu não sei se realmente foram sonhos que eu já relatei aqui também no programa, que eles me dão essa oportunidade de ter esse contato. Eu acredito sim que existem outras vidas em outros planetas, e existe sim esse contato, que eles têm a característica de aparecer para algumas pessoas. Algumas pessoas, acredito que essas pessoas realmente são privilegiadas em vê-los. Então, meus amigos, hoje eu estou aqui para relatar um pouco da minha experiência dos últimos dias, que aconteceu, que foi verídico. Boa noite, amigos da Ufologia Brasil. Meu nome é José Vanderlei e falo da cidade do Recife, capital pernambucana. Queria agradecer inicialmente ao convite mais uma vez feito pelo amigo Claudionor para darmos continuidade ao relato sobre as religiões, sobre a visão da ufologia. Nos últimos programas nós fizemos uma panorâmica geral, tratando individualmente cada religião, fazendo as conexões. Nós fizemos ali uma conexão com relação ao Gênesis da Bíblia cristã judaica com o livro, ou melhor dizendo, as Tábuas dos Sumérios, que fala sobre um povo que veio do céu, hibridizou
o ser que existia aqui na Terra e criou o primeiro homem, segundo as tábuas dos sumérios, chamados de Adão, enquanto na Bíblia chama-se de Adão. E nós vemos que estava fora da cronologia da Terra, mesmo porque nós não tivemos os homens das cavernas, nós não tivemos os petógrafos, nós não tivemos os grunhidos, que eram as falas iniciais daqueles seres que existiam antes do Adão, que nós chamamos e que a ciência reconhece que são os seres pré-adâmicos, e naturalmente nós não tivemos a consciência, né, que não fosse a partir do momento desta criação. Nós vemos isso exatamente no momento em que é criado o homem, segundo o relato da Bíblia, em um determinado ponto da nossa cronologia terrestre, e ele já tem a capacidade de pensar e, ao mesmo tempo, de discernir completamente assuntos, como, por exemplo, ele deu nome a todos os animais que ali existiam, além da conversação que existia com Deus. Vemos logo em seguida que Adão e Eva tiveram 2 filhos, o Caim e Abel. Caim matou Abel e fugiu para o norte. Essa fuga para o norte era uma outra cidade que existia na época, ou seja, não se perdeu alguma coisa com relação à temporalidade, mas existia uma outra cidade. E Deus, inclusive, fez um sinal em sua fronte para que os outros não o matassem, mas não explica como nasceram esses outros, já que só existia Caim e Abel e, inicialmente, Adão e Eva. E o terceiro filho de Eva foi um outro homem chamado Sete. Então, quando Caim matou Abel, que fugiu para o norte, ele se casou. E não se fala de outra mulher na questão da Bíblia. E ele se casou, criou família, veio toda uma descendência, completamente descrita na Bíblia. E nós perdemos esses espaços, mesmo porque a Bíblia foi escrita, segundo os pesquisadores, ali por volta do tempo de Moisés. Então, muitas coisas que foram relatadas e foram passadas de gerações em gerações foram perdidas. Mas fez-se exatamente essa observação entre as tábuas dos sumérios e a criação do homem segundo a Bíblia, e tem um fato super interessante, é que os pesquisadores também falam que os 6 primeiros, se eu não estiver sendo muito generoso, mas os 6 primeiros livros da nossa Bíblia, como nós a conhecemos hoje, são retiradas das tábuas dos sumérios. Passamos então a seguir com alguns personagens que a Bíblia relata, como o próprio Moisés, vemos também o Elias. Falamos sobre o livro de Enoque, que não está na nossa Bíblia, mas está na Bíblia mais antiga do mundo, é a Bíblia etíope. Lá se encontra o livro de Enoque, falando sobre os vários níveis dos céus. Ele foi levado aos céus para conhecer toda a estrutura dos céus. E chegamos a falar sobre a outra religião, que foi o budismo e o islamismo. Hoje nós vamos falar sobre
o hinduísmo e o espiritismo. O hinduísmo, ele tem uma religião baseada em vários deuses. Existem 3 principais deuses, mas são vários outros deuses que existem nesta religião. E o mais interessante é que no livro dos Vedas, o livro sagrado para os hindus, que eles falam exatamente desses deuses, eles falam também de máquinas, mas não nesse sentido de máquinas como nós conhecemos hoje, mas sim como aparelhos ou objetos que naquele tempo voavam e serviam de transporte para esses deuses. Além do mais, esses mesmos objetos voadores também tinham poder de destruição. Eles guerreavam, chegaram a falar, a descrever guerras nos céus. E em alguns desses objetos, dessas máquinas, tinham armas poderosíssimas. Inclusive, elas são comparadas, segundo os pesquisadores, a um poder de destruição de uma bomba atômica. Esses objetos, essas naves, essas máquinas, eram conhecidas como sendo os Vimanas. E nós podemos observar um pouco dessa estrutura dessa máquina, porque eles fizeram nos altos dos seus templos exatamente quase uma representação, a parte superior do templo, quase uma representação dessas máquinas. Então, no hindu, nós temos a crença exatamente de deuses ou seres que transitavam pelos céus e guerreavam nos céus. Além do mais, fazendo um parâmetro interessante com um filme, nós tivemos aqui um filme que foi um sucesso mundial, que foi o Contato Imediato Terceiro Grau. E vocês veem uma determinada cena do filme exatamente na Índia, falando sobre uma música, né, que estava sendo tocada, e quando ele pergunta, o francês pergunta, de onde é que eles conheciam, de onde é que vinha aquelas músicas, aquele som, eles apontavam para o céu. Uma cena muito interessante, mas que faz uma pregação praticamente daquilo que os hindus antigamente falavam, que são seres que vêm do céu. Uma outra parte de nossa história mais atual, que seria o espiritismo, nós temos aí com uma grande evidência por assim dizer, o Chico Xavier. O Chico Xavier é um personagem do nosso tempo que foi um grande propagador do espiritismo aqui no Brasil e para o mundo. E nós vemos isso de uma forma mais visível e mais palpável a partir do momento em que ele, em 1971, no programa de TV, onde foi a maior audiência já registrada no Brasil, um programa falando sobre o espiritismo. E dentro desse programa, ele falou que foi dado à raça humana um desafio. Era que nos próximos 50 anos, a partir do homem ter pisado na Lua, se dentro desses 50 anos o homem não entrasse em guerra, estaríamos aptos a
uma grande evolução tecnológica e, quem sabe, fazer contato com seres de outros planetas. Pela primeira vez na televisão foi dito da existência e de contato com seres de outros planetas. E mais uma coisa muito interessante é que esse fato ficou conhecido como sendo data limite e que foi mundialmente divulgado. Ele fez outras observações com relação ao futuro do homem, da humanidade, né? Não só sobre a tecnologia, mas também sobre a capacidade do homem criar palácios ou construções, né, na Lua. Esses palácios ou construções, né, seriam construídas a partir do próprio solo lunar, onde ele fala sobre uma espécie de plástico e que a Lua também produziria água. Incrivelmente, após os 50 anos que terminou em 20 de julho de 2019, a partir do momento que o homem pisou na Lua, em 20 de julho de 69, nós tivemos vários avanços tecnológicos e, incrivelmente, meses após essa data limite, nós tivemos os vídeos que foram comprovados pelo governo americano de terem sido gravados por uma força americana, a Força Naval Americana, e que ficou conhecida mundialmente, reconhecendo a existência dos OVNIs. Então, para fazer um grande fechamento, mostramos que, na realidade, o que a religião fala é exatamente a religação entre o homem, a Terra, com o universo, demonstrando que a capacidade de Deus é muito maior do que se imaginava ou se pretendia imaginar com a mente humana. Nós não estamos sós. Nós nunca estivemos sós. E assim eu finalizo a nossa conversa de hoje, agradecendo mais uma vez a todos, desejando uma excelente semana e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Boa noite, amigos e amigas do programa Ufologia Brasil, transmitido aqui pela nossa rádio Jampa 1000 Graus. Eu sou Edir Mendonça e mais uma vez nós vamos aqui participar do programa de vocês a partir de um convite feito pelo nosso amigo Claudio Mendes, que é o nosso líder, a quem eu mando um fraterno abraço. O nosso assunto não poderia deixar de ser outro, né? Claro que é ufologia. E então, nesse programa de hoje, nós vamos começar uma série de 4 programas falando sobre esse tema. São os casos mais marcantes da ufologia. 3 casos, diria que os principais, no Brasil e um fora do Brasil. Os 3 casos do Brasil são exatamente o caso que ficou conhecido como a Noite Oficial dos OVNIs. Depois vamos falar sobre o caso de Varginha. E por último, encerrando a série de casos do Brasil, vamos falar sobre o caso que ficou conhecido como Operação Prato. E depois a gente vai falar sobre um caso fora do Brasil, que também é muito marcante, que é o caso de Roswell, nos Estados Unidos. Mas então, começando essa nossa série
desses 3 casos no Brasil. O primeiro, como eu já disse, vai ser o caso que ficou conhecido como a Noite Oficial dos OVNIs. Esse caso que a gente vai falar aqui agora, eu devo dizer a vocês que foi amplamente divulgado até, digamos assim, e saiu no programa da Rede Globo Fantástico. Foi exibido no dia 25 de maio de 1986. Faz só 35 anos, mas na época já foi uma coisa que teve uma certa repercussão. Evidentemente que quem tem menos de 35 anos não vai saber disso. Quem tem mais de 35 anos dificilmente também vai lembrar. E a não ser aqueles que tenham mais contato com a questão ufológica, né? Mas vamos lá. Esse caso da Noite Oficial dos OVNIs é um caso em que os aviões da Força Aérea Brasileira perseguiram e foram perseguidos por objetos voadores não identificados. Na verdade, foram 21 objetos desse tipo que por 3 horas ficaram naquela brincadeira de gato e rato com os aviões da nossa Força Aérea, né? Deve ser dito que os radares identificaram esses objetos não identificados. Vamos deixar bem claro isso. Os radares identificaram, né? Eu quero diferenciar a identificação de um objeto desse por radar e a identificação dos objetos desse por outro meio. Por exemplo, uma fotografia, o depoimento de uma pessoa, uma filmagem até, são coisas que podem ser adulteradas, falsificadas ou até feitas de forma não verdadeira. Ao passo que quando é um radar que identifica um objeto desse, aí não tem como você falsificar o que está no radar, que está exposto no radar. O radar não pode mentir. Uma fotografia pode ser adulterada. O radar, não. Mas vamos lá. Então, o que acontece é que após esse episódio, só para dar um tom de veracidade à coisa, após esse episódio, o ministro da Aeronáutica, que na época era o brigadeiro Moreira Lima, ele deu uma entrevista, essa entrevista também saiu do Fantástico, ele dizendo que realmente aconteceu essa situação. Os radares identificaram objetos voadores não identificados e os aviões caça da Força Aérea foram para interceptar esses objetos. Então, é um depoimento do ministro da Aeronáutica. Então, tem um grau de veracidade nisso aí que a gente está dizendo, né? Mas vamos lá. A situação começou exatamente no dia 19 de maio de 1986, quando o primeiro OVNI foi visto no radar da torre de controle do aeroporto da cidade de São José dos Campos, no estado de São Paulo. Fica ali no Vale do Paraíba, já chegando, né, já nas proximidades do estado do Rio de Janeiro. Nesse dia, 19 de maio de 1986, às 8 horas e 30 minutos da noite, ou às 20h30, o controlador de voo avistou uma bola de fogo no radar. Uma bola no radar, um objeto no radar. Depois ele teve um contato visual e viu que era uma bola de fogo, um ponto luminoso, como queira chamar. E nisso ia se aproximando um avião para pousar no aeroporto de São José dos Campos. Então, o controlador de voo perguntou se o piloto desse avião que estava chegando, que esse avião era um avião Xingu da Embraer. Então o controlador foi e perguntou se o piloto estava conseguindo visualizar aquele ponto luminoso, uma bola de fogo, alguma coisa assim. O piloto então afirmou que sim, estava vendo. E resolveu então mudar a rota. Ao invés de pousar no aeroporto de São José dos Campos, o piloto resolveu ir em direção a esse ponto luminoso para ver o que se tratava. E foi, se perseguiu até perto já da cidade de São Paulo, capital do estado. Depois, esse objeto sumiu com uma velocidade incrível mesmo. E o controlador de voo do aeroporto de São Paulo também detectou no radar o mesmo objeto.
E o avião, então, depois, esse Xingu da Embraer, voltou para São Bernardo do Campo, pousou lá. Agora, só que quem estava no comando dessa aeronave era simplesmente o coronel Osiris Silva, que é justamente, ele estava vindo de Brasília, após ter tomado posse como presidente da Petrobras. Então não é uma pessoa qualquer que estava no comando dessa aeronave, que viu esse homem. Era o presidente da Petrobras, que ele afirmou com todas as vezes que viu esse objeto voador não identificado e não sabia, não tinha como negar, não tinha como identificar também que era aquele objeto. Feito isso, após esse horário, já toda a Força Aérea Brasileira já tinha sido mobilizada, já estava sabendo do episódio. E aí, às 10h30 da noite, os aviões caça da Força Aérea Brasileira começaram a se deslocar para o local para perseguir esse objeto. Aviões, inclusive, carregados com armamento de guerra, prontos para serem acionados. Isso aí está tudo documentado. De maneira que essas alturas do campeonato, essa hora, 10h30 da noite, às 11h15, já, um dos pilotos avista o ponto, esse ponto luminoso, esse objeto, como queira chamar, e começa a perseguir. E depois o objeto começa a perseguir o piloto. Aí fica naquele vai e vem, um perseguindo o outro, de maneira que, de repente, esses objetos partem a uma velocidade incrível, nunca vista pelos pilotos daqueles aviões. Né? E então não tem mais como chegar a encontrar mais, porque eles sumiram naquela velocidade que eu já disse, velocidade incrível. Depois disso, a aeronáutica fez um relatório, e nesse relatório ela constatou algumas coisas. Primeiro, o seguinte, era sobre a impressionante velocidade com que aqueles objetos foram para longe. Calcula-se que a velocidade é entre 15 e 20 mil quilômetros por hora. Imagine vocês, naquela época, há 35 anos. Hoje, já não existe nenhuma aeronave que chegue, a não ser nave espacial, foguete para a Lua, não sei para onde. Mas não tem nenhum avião ou coisa parecida aqui atualmente que atinja essa velocidade de 15 ou 20 mil quilômetros por hora. Imagina há 35 anos. Né? A segunda coisa que impressionou foi a questão da dirigibilidade desses objetos, porque eles saíam na velocidade incrível, paravam bruscamente, como fosse um carro freando, depois saíam de novo e tinham um deslocamento com uma facilidade incrível, coisa que um avião não faz, nem um helicóptero. Você não vê um avião, vai, para no ar, de repente vai, continua seguindo a viagem. Não existe isso. Mas nesses objetos tinham essa dirigibilidade. E além disso, a questão da inteligência. Eles perseguiam e eram perseguidos, fugindo, como quem estava brincando. E inclusive interagindo com aquelas luzes do aeroporto. Os controladores às vezes aumentavam as luzes, aí eles se aproximavam. Diminuíam as luzes, eles se afastavam. Quer dizer, provando que tinha inteligência no comando desses objetos. Só que é uma inteligência que não é da Terra. Isso aqui ficou constatado. Então, essa aqui foi então a história que foi oficializada pelas autoridades como sendo a noite oficial dos OVNIs no Brasil. Para encerrar essa nossa conversa, eu gostaria inclusive de deixar claro que o nome ficou Noite Oficial dos OVNIs no Brasil porque existe uma questão similar que aconteceu nos Estados Unidos, que ficou chamado como a Noite Oficial dos OVNIs, lá nos Estados Unidos. Isso foi no ano de 1952, para ser mais preciso, da noite do dia 26 para o dia 27 de junho de 1952. Em Washington, capital dos Estados Unidos, aconteceu algo semelhante. Só que eram também diversos objetos como esse, diversos OVNIs, e de repente, quando eles começaram a se mobilizar para tentar ver o que era, todos os radares, misteriosamente, pararam de funcionar. Ninguém sabe como. Não era um radar só que parou, não. Todos pararam. Como? Até hoje ninguém sabe. Isso, inclusive,
esse caso lá nos Estados Unidos, foi que deu origem ao chamado Projeto Livro Azul. Quem quiser pesquisar também tem muita coisa sobre isso. Nesse Projeto Livro Azul são cadastrados mais de 10 mil casos de aparições de objetos voadores não identificados. Então, amigos, essa é a nossa pequena contribuição. Espero que isso ajude vocês aí a refletirem mais sobre a questão ufológica e, principalmente, espero que isso faça com que vocês também procurem pesquisar mais ainda sobre isso e a gente então vai tocando à frente. Brevemente teremos aí com outros casos. Até a próxima. Olá, eu sou Alexandre Lauzide, fundador da Brasil UFO Network, a maior rede de ufologia científica do Norte-Nordeste, sediada aqui em Recife, na capital pernambucana. Hoje nós vamos falar sobre as ocorrências no Nordeste. Frequentemente eu recebo notícias de objetos voadores não identificados, mandam para mim imagens, mandam filmes. Numa grande parte não é realmente o fenômeno, né? Mas uma pequena parte que, inclusive, essa semana eu recebi de um militar da aeronáutica, né, umas fotografias feitas por acidente. O que aconteceu foi o seguinte: ele estava na base, de manhã fazendo o turno da madrugada, e ao amanhecer viu o sol raiar, muito bonito, né, e decidiu tirar duas fotografias, né, aparentemente duas fotografias inocentes. Mas quando ele foi observar essa fotografia, tinha uma nave que estava se deslocando em sentido norte, né? Em direção assim, tipo Olinda, né? Digamos assim. E ele me mostrou e disse que, olha, eu estava na base e não, ele não é ufólogo, é simplesmente um militar. Como ele trabalha na aeronáutica, nesse meio tem muitos relatos de objetos não identificados captados pelos radares. Em especial aqui no Nordeste, né? A maioria das pessoas não sabe o que está acontecendo porque não tem uma divulgação oficial. Então cabe a nós, ufólogos, compartilhar essa informação com o público de forma geral. Sim, o Nordeste é um verdadeiro celeiro de ocorrências ufológicas. Sítios como, por exemplo, na Chapada Diamantina, Guarabira, na Paraíba, aqui em Recife, Quixadá, no Ceará, Belém do Pará, né, aquela área lá de Colares, tem inúmeras ocorrências acontecendo e o público brasileiro precisa saber que nós não estamos sós. Obrigado mais uma vez aí pela audiência, um bom dia ou boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você esteja assistindo ou ouvindo esse programa. Eu sou Alexandre Lauzide, da Brasil UFO Network. Obrigado. Considerações finais do programa Ufologia Brasil. Será que os seres extraterrestres escolhem as pessoas? Porque vemos que Isabel Duarte tem contato visual com os OVNIs há muitos anos. Nós acreditamos que sim. Algumas pessoas são escolhidas desde crianças e visitadas por seres alienígenas. Outro fato importante é que Isabel gravou no seu celular o OVNI em movimento, ficando registrado esse contato. Será que resta alguma dúvida? José Vanderlei apresentou a crença dos deuses, que nada mais são do que seres vindos do espaço em suas naves. Outro relato importante é de um militar do Recife que tirou uma foto, novamente registrando o fenômeno para que todos virem que não sobra dúvida sobre a autenticidade. Gostaria muito que vocês se inscrevessem no nosso canal, chamado Ufologia Brasil. Agradecemos a todos, fiquem em paz, com muita saúde. Eu sou o Cláudio Mendes e esse é o programa Ufologia Brasil. Até o próximo programa, se Deus permitir.